A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. O programa Master Imóveis começa hoje, quinta-feira, 14 de maio, e chegamos em Campina Grande, um sucesso da TV Master, agora estendida àquela cidade que é conhecida capital do trabalho. Veja o VT. Com muita alegria, anuncio um grande passo dado pela TV Master. Chegamos em Campina Grande. Um desejo antigo, um sonho realizado. Uma das mais importantes cidades do país agora tem a TV Master. Uma TV genuinamente paraibana que se orgulha de sua terra, assim como todo bom campinense. A nossa chegada na cidade é fruto de uma parceria com a NET, a maior operadora de TV por assinatura do Brasil. E para você de Campina Grande ter a TV Master, assine agora mesmo a NET 0800 607 1001. Campina, agora a TV Master também é pra você. TV Master lá, claro, o programa Master Imóveis informando tudo em tempo real, ao vivo, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Sábado e domingo, das 9 às 10 da manhã, o Master Imóveis Shopping. Claro, a cadeia produtiva da construção civil do mercado imobiliário campinense vai estar também divulgando em toda a Paraíba através do nosso programa. Hoje vamos receber a advogada, a Miriam Gadelha, ela é especialista em direito tributário, e vamos conversar sobre um tema: melhorou a carga tributária das empresas da cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário? Você pode sim participar ao vivo, mandando seu e-mail para romulosoareslima@gmail.com. Doutora Miriam, muito obrigado pela sua presença. Eu quero lhe dizer que é um assunto muito polêmico, mas já faço uma pergunta. O que a gente pode dizer, quais os principais tributos que são feitos para quem está na construção civil, no mercado imobiliário, na cadeia produtiva hoje? Boa noite. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos os espectadores. Eu soube que a TV Master está pegando hoje em Campina, né? Exatamente. Então, boa noite aos campinenses. Tenho uma paixão por Campina, especialmente tenho família lá e morei lá há algum tempo. Rômulo, obrigada, primeiramente, né, pela oportunidade, né, de participar do programa. Acompanho o programa. Nas transações imobiliárias, a gente sempre vem em mente, primeiramente, a figura do ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. O ITBI, ele vai incidir, via de regra, em toda e qualquer transmissão de bens imóveis, transmissão onerosa sobre bens imóveis. Na verdade, assim, existem algumas imunidades, inclusive a primeira que a gente lembra é a imunidade que está prevista na Constituição Federal, que é quando você vai integralizar o capital social da sua empresa mediante a transmissão, mediante a entrega de um bem imóvel. Nessa transmissão, realmente não incide o ITBI, apesar de ser uma transferência de um bem imóvel e uma transferência onerosa. Mas quando ela se dá para integralizar o capital social da empresa, nesse caso aí o ITBI não incide. Mas nos demais, isso é uma imunidade prevista na Constituição Federal. Então, quem for integralizar o capital social através de um bem imóvel, fique atento, porque aí nessa operação não incide o ITBI. Então, por exemplo, para que o telespectador entenda, quem tem um imóvel e vai abrir uma empresa, ou então aumentar o seu capital social da empresa, e botando aquele imóvel como
fosse o dinheiro do capital social, ele está, por exemplo, isento de pagar o imposto de transmissão. Na verdade, ele não está isento, ele está imune, porque essa previsão é constitucional. Como é previsão constitucional, agora, a imunidade é não pagar, né? A imunidade é não pagar, dá no mesmo que a isenção, isso. A questão aí, a única diferença é que, na verdade, se você tiver uma construtora, ou se você tiver uma incorporadora, uma imobiliária, nesse caso, como você, uma administradora de bens imóveis, se você for integralizar o capital com um bem imóvel, nesse caso incide o ITBI, porque a única ressalva feita pela Constituição é no caso de a empresa, do principal objeto da empresa ser efetivamente a transação de bens imóveis. Nesse caso aí, não vai incidir o ITBI. Entendi. Só existe essa ressalva. O outro imposto que a gente vê que a gente deve ter uma preocupação quando for transacionar, numa transação imobiliária, é o imposto de renda pessoa física, que quem vai pagar é aquele que está comprando o imóvel, adquirindo o imóvel. Então, o que é que ele faz? Ele vai no programa da Receita Federal, que é o GCAP, ele faz a declaração do ganho de capital, que é o quê? Ele tem um imóvel que declarou, ele tá vendendo, né? que ele declarou exatamente anteriormente, e ele vê o valor da venda, por exemplo, você comprou o seu imóvel por 300 mil e você vendeu por 600 mil, você vai ter um ganho de capital de 300 mil reais. Isso. Então, essa vai ser a base de cálculo do seu imposto de renda pessoa física para o pagamento do imposto de renda da pessoa física, sobre o qual vai incidir uma alíquota de 15%. E a gente tem que estar atento, porque quando você vai vender um imóvel para adquirir outro, existe uma série de isenções de benefícios que o contribuinte ele deve ficar atento a esse tipo de benefício que a Receita Federal dá. Por exemplo, se você for vender o seu imóvel para adquirir um outro imóvel dentro de um prazo de 6 meses, de 180 dias, né, no caso, você tem uma isenção sobre esse ganho de capital. Uma pergunta que a gente recebe muito, uma consulta que a gente recebe muito lá no escritório, por exemplo, se eu vou comprar um terreno, eu não vou comprar exatamente um bem, porque a Receita faz essa ressalva da isenção ser para um imóvel residencial. Quer dizer que ele pontua que imóvel não é bem terreno, tem que ser apartamento, casa. Mas você, como advogado, a gente sabe que a gente tem que prestar atenção na finalidade da norma. Isso. Então, qual é a finalidade da norma quando ela instituiu essa isenção? É o quê? É para fazer com que a pessoa aproveite esse dinheiro, em vez de ela usar para pagar o imposto de renda, ela vai utilizar esse dinheiro para ela adquirir um novo imóvel. Então, assim, está beneficiando, a finalidade da norma é homenagear o princípio da habitação, da moradia, que está previsto na Constituição Federal. Todo mundo tem que ter um lar, né? Todo mundo tem que ter uma casa. Então, esse dinheiro é destinado a isso. Então, se você vai comprar um terreno, você não vai comprar um imóvel residencial. O fim aí é de evitar a especulação. Se você comprova que você está comprando aquele terreno para construir um outro imóvel residencial nesse terreno, você tem direito à mesma isenção, na minha opinião. O professor Chico Leite, se estiver assistindo aí, ele vai dizer que não, porque ele trabalha na Receita Federal e ele já, várias vezes, a gente discutiu isso, ele vai dizer que não. Mas, judicialmente, existe uma possibilidade de isso ser atingido, porque, se você prestar atenção, qual é a finalidade da norma. Então, se você vai comprar o terreno, você junta a planta da casa, da construção, você junta os gastos, nota fiscal, com aquisição de material, então você vai ter direito também a essa isenção. Existem outras isenções também em cima do ganho de capital. Se você comprou um imóvel adquirido até 1969, você tem a redução total do ganho de capital, enfim, existem outras isenções, que depois a gente vai fazer um programa só sobre ganho de capital. Doutora, uma coisa muito importante, todo mundo fala da palavra tributo e o fato gerador é tal. O que, na verdade, significa essa questão do tributo e fato gerador? Certo, vou explicar. Mas antes disso, eu queria só... a gente falou do ITBI, eu esqueci de dar esse aviso. Vou aproveitar que o prefeito Luciano Cartacho deve me agradecer. Que a prefeitura está dando uma isenção para quem pagar o ITBI, para quem quiser regularizar e escriturar o seu imóvel, até o dia 30 de maio. Então, a prefeitura está dando essa isenção. Sabe o percentual? 25%. 25%. Salvo engano. Muito bem. Então, você que
fez sua operação imobiliária e estava só segurando ter uma graninha, você pode correr aí para a prefeitura e pagar seu ITBI. Então, rapidamente, o que é um tributo e por que dizem fato gerador? É o que gera esse tributo? O tributo, ele é está no artigo 3º do Código Tributário, ele é uma prestação pecuniária ou em alguma coisa que você possa exprimir em pecúnia, compulsória, ou seja, é obrigatório, todo mundo tem que pagar, não decorrente de ato ilícito, ou seja, uma multa ela não é um tributo, uma multa de trânsito ela não é um tributo, não decorrente de ato ilícito. Então, o tributo é uma prestação, um valor que você paga ao Estado, ele não em regra, ele não é decorrente de alguma coisa, ele pode ser decorrente se for uma taxa, se for, porque a gente tende a confundir tributo com um imposto, mas o tributo é uma receita do Estado, que a gente paga em razão de um evento previsto na legislação. Qual é esse evento? Porque a gente chama evento até ele virar fato jurídico, segundo o referencial teórico aí do professor Paulo de Barros Carvalho. Esse evento, a partir do momento que ele ocorre, ele dá ensejo, ele faz nascer o tributo ou não, certo? Que é o que a gente chama de evento tributável. Esse evento tributável é exatamente o que a gente convencionou a chamar de fato gerador. É um evento suficiente que ocorrendo no mundo dos fatos, ele dá ensejo ao nascimento do tributo. Não necessariamente o TBI é um tributo. É um tributo. Então, o fato gerador dele é a transferência de um bem imóvel entre pessoas vivas, é por aí? Isso, entre pessoas vivas, é por aí. No caso do IPTU, o fato gerador seria a propriedade. No imposto de renda, o fato gerador seria auferir renda. Enfim, eu acho que está... Está ótimo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu queria já deixar uma pergunta aqui para quando a gente voltar. As pessoas falam em compensar tributos, compensação tributária. Eu queria que, quando a gente voltasse, explicasse se isso existe e quais são as hipóteses que o telespectador pode fazer essa compensação. Não sai daí, vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031 3366. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui.
Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú. Um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta. Melhorou a carga tributária nas empresas imobiliárias? Aqui, doutora Miriam Gadelha, ela é advogada, especialista no direito tributário. E, doutora, eu deixei uma pergunta aqui para ir para o intervalo. Essa parte de compensação tributária existe? Em quais aspectos, quais situações essa compensação pode ser praticada? Romulo, a compensação ela está prevista no Código Tributário Nacional, especificamente no artigo 156, salvo engano, inciso 9, não estou lembrada agora especificamente, mas enfim. Ela está prevista como uma forma de extinção do crédito tributário. Você pode pagar, você pode ter sua dívida remida e você pode também compensar o seu crédito. No direito brasileiro, a compensação é um assunto bem palpitante, existem diversas correntes doutrinárias, mas, sim, você pode compensar seus tributos. Qual é o primeiro pressuposto da compensação? É você ter uma lei que autorize essa compensação. Você não pode simplesmente chegar, eu tenho um crédito de IPTU, aí eu paguei adiantado, tanto, até porque a atividade da administração tributária eu me atrapalhei, é vinculada. Me atrapalhei, paguei errado, não é bem assim. Tem que ter uma lei autorizando essa compensação. Hoje em dia, existe uma convenção, mais ou menos, que você pode compensar tributos da mesma espécie. Tributos federais com tributos federais, dependendo de uma lei previamente existente, específica, que disponha sobre essa compensação. Mas você compensando seu crédito, você tendo uma lei que defina como essa compensação pode ser feita, e você tendo um crédito, você pode compensar. Qual é o grande problema da compensação que as pessoas devem ficar atentas? Porque, geralmente, vem alguém e diz, tem algumas empresas até que fazem isso, são especializadas em compensar créditos, na verdade, especializadas em identificar os créditos. Mas o contribuinte ele deve ter muito cuidado, sobretudo o empresário, que geralmente realmente existe crédito. Quando você vai fazer uma auditoria na contabilidade, você vai e identifica um crédito. Mas o que acontece? Você identifica esse crédito, você leva a receita, geralmente a gente faz via PERDICOM, você pode fazer também via ação judicial, mas você vai fazer via PERDICOM para compensação. Se essa compensação não for homologada, você está sujeito à multa. E essa multa pode chegar até 225% do valor daquele crédito. Então, é algo que se deve ter muito cuidado. Ter muita certeza. Muita né? certeza Porque também. pode ser um benefício, mas também pode ser um prejuízo. Pode ser um prejuízo. Se não fizer a coisa correta. No caso da ação judicial, assim, tem até como fazer um estudo para ver o que é que pode dar, o que é que pode ser menos danoso. Porque na ação judicial, a empresa, se ela não estiver passando por dificuldade, via de regra, ela tem que pagar as custas judiciais. Então, se essa compensação não for, o juiz entender que não existe crédito a compensar, ou a lei não autoriza aquela compensação,
Você é penalizado. Você pode, judicialmente você não vai ser penalizado, mas você vai ter que pagar custas, você vai ter que pagar honorários da fazenda e, tipo, a última coisa que a gente não quer é dar mais dinheiro à fazenda, né? Muitas dúvidas, microempresa e empresa de pequeno porte. Então, eu queria que a senhora diferenciasse, porque as pessoas realmente se confundem. E o que é competência de cada empresa dessa? A microempresa, ela serve para quê? A empresa de pequeno porte, ela serve para quê? Por que tem essa diferença? A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando a legislação criou essa diferenciação, ela serviu para, primeiro, o critério para diferenciar a microempresa e a empresa de pequeno porte é um critério basicamente econômico, né? A microempresa, eu não sei exatamente qual o valor que está agora, mas quando ela iniciou, quando iniciou o regime de micro e pequena empresa, acho que a micro era até R$120 mil, e a partir de R$120 mil até R$1.200.000, e não lembro exatamente o critério agora especificamente. Mas a legislação da micro e da pequena empresa, ela é uma legislação que decorre, como toda legislação decorre, da Constituição Federal, que prevê um regime de tributação e um regime de legislação específico e mais benéfico à micro e à pequena empresa. Com que finalidade? Com a finalidade de manter essas empresas competitivas no mercado. Igualmente com a mesma competitividade que empresas de maior porte. Você não pode exigir que uma microempresa que tem um faturamento bem menor seja tributada nos mesmos termos, tem a mesma carga tributária que uma empresa de grande... Limitada, SA, isso, né? Limitada, Mista. exatamente. Você não pode fazer essas exigências. Então, basicamente, é isso. Ela tem um regime próprio e um regime mais benéfico, em razão para se manter essa competitividade. Essa previsão na Constituição Federal está no artigo 170, que é o que a gente chama de Constituição Econômica, que prevê esse regime especial e mais benéfico. Inclusive, não só no que tange aos tributos, mas no que tange a penalidades. Inclusive, até existe no âmbito do ICMS, a Receita Estadual vem aplicando uma alíquota de 17% para infrações para empresas do Simples Nacional. Existe uma previsão específica para essa aplicação de 17% para empresas do Simples, mas em uma infração. Mas a Receita Estadual vem aplicando para todas as infrações. Então, isso também é uma coisa que as empresas devem observar. Se você receber uma auto-infração, você é empresa do Simples, você está vendo que o seu auto-infração veio com a alíquota de 17%, procure um advogado, porque essa cobrança está sendo indevida, né? Doutora, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é o imposto sobre serviço, o chamado ISS-QN. E o que é esse ISS, para que serve, quem é cobrado esse ISS e na construção civil, no mercado imobiliário, como é cobrado também das empresas? O ISS, ele é um tributo de competência municipal, ele é um imposto sobre serviços, né? Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Ele está previsto na Constituição como de competência dos municípios, então os municípios que devem instituir o ISS. Ele incide sobre serviços. Para a gente descobrir o que é serviço, porque a legislação tributária ela não traz esse tipo de conceito de serviço, mercadoria. A gente tem que se socorrer da legislação civil para buscar esse tipo de conceito. Então, no caso, o que é serviço? Serviço, a gente extrai o conceito de serviço a partir do Código Civil, que é uma prestação de fazer. Então, o que for uma prestação de fazer, ele vai ser considerado serviço, certo? Então, a gente já parte dessa premissa. Estando também na lista de serviços prevista na Lei Complementar 116, também vai ser serviço tributado. E pelo município. O município ele não pode, sob pena de se criar uma guerra fiscal, ele não pode fugir dessa lista. É um rol taxativo que o legislador federal criou justamente para impedir uma concorrência, vamos dizer, uma concorrência desleal, mas uma guerra fiscal entre os municípios. Mas, voltando à questão do que seria o fato gerador do ISS. É toda a prestação de fazer, todo o ato de fazer, uma
A senhora como advogada, pede uma prestação de serviço a mim por uma causa, a senhora vai pagar pelos seus honorários o seu ISS. Vou pagar meu ISS sobre a minha prestação de serviço. Então, não se confunde com a prestação de DA, que é tributada pelo ICMS, a entrega de uma coisa, desde que seja, obviamente, uma transação onerosa, uma transação de uma mercadoria, né, de um bem no comércio. O ISS é uma prestação de fazer. Fazer alguma coisa. Quando você faz alguma coisa, você está sujeito à tributação pelo ISS. No caso da construção civil, o ISS ele é tributado, a base de cálculo se convencionou pela mão de obra, que é o que mais se aproxima do serviço, da obrigação de fazer. Porque quando você está construindo, você está fazendo, você está erguendo, então ele é tributado basicamente sobre o valor da mão de obra. Do valor dessa mão de obra, o STJ já decidiu, pode ser abatido o valor das mercadorias que a construtora adquiriu, dos insumos. Dos né? insumos, do material de construção. Do material de construção, exatamente. A construtora, obviamente, ela não está sujeita ao ICMS, a não ser que no estado da Paraíba se convencionou a incidir o ICMS sobre o diferencial de alíquota, né? Mas tem um regime especial que é 3%. Agora, todo mundo não gosta de pagar o tal do IPTU, mas não entende o que significa e por que paga o IPTU. Explica aqui a todos que têm moradia, que têm propriedade e que têm bens imóveis, por que paga esse IPTU? Bom, o IPTU também é um tributo de competência dos municípios, segundo a Constituição Federal, assim como o ISS e o ITBI. Foram os três aqui que a gente tratou, né, que a gente discutiu. O ITBI e ISS, inclusive o ITBI, ele bate o recorde de arrecadação para o município. Coisa boa, né? Coisa boa e, assim... Para o município, né? Para o município. Mas se fizer com que esse dinheiro vire prestação social, está tudo bem. Tá tudo bem, né? Se virar, Mas tá IPTU? ótimo. Mas IPTU. O IPTU ele é Imposto Predial e Territorial Urbano, ele incide sobre a propriedade que está dentro da região da zona urbana, né? A gente paga o IPTU por quê? Você tem uma propriedade, você vai pagar o IPTU. Ele é um tributo que incide sobre a propriedade, certo? A base de cálculo dele é o valor venal da sua propriedade. E existe uma discussão sobre o valor venal, porque a Constituição diz que os impostos, via de regra, os tributos, na verdade... Para que o telespectador entenda, o valor venal é aquele valor que a prefeitura diz que o imóvel vale para o efeito de cobrança do IPTU. O valor venal, na verdade, ele é o valor de mercado, mas a prefeitura ela já tem uma tabela, uma planta lá genérica, de imóveis, né? genérica que diz qual é esse valor, né? Mas é o valor de mercado, o valor... enfim, a discussão que existe muito em torno do IPTU em relação à base de cálculo é em relação à capacidade contributiva, porque a Constituição ela diz que, sempre que possível, os impostos serão graduados de acordo com a capacidade do contribuinte. Mas como é que você vai fazer isso no IPTU? Inclusive, era uma coisa ontem que eu estava discutindo com uma colega de trabalho. Tem uma pessoa que passa 5 anos, financia uma casa grande, mas a capacidade contributiva dela, o que ela pode contribuir, não necessariamente é equivalente àquele imóvel que ela adquiriu com muito esforço. Então, é uma coisa que ainda está meio... desproporcional, desproporcional, né? Que ela pode ser desproporcional, como muitos tributos no Brasil, inclusive o TCR, que é a taxa de coleta de resíduos. É outro tributo que ele não atende especialmente embora seja uma taxa, se discute taxa, deve ou não seguir ao princípio da capacidade contributiva. Eu entendo que todo tributo deve se sujeitar à capacidade contributiva. Entendi. Doutora Miri, queria lhe agradecer a sua presença, muito proveitosa, assunto que as pessoas que estão do outro lado da tela têm muitas dúvidas. Quero deixar a senhora aí com suas considerações finais, com o seu telefone, o seu contato de e-mail para quem ainda não tirou todas as dúvidas e vou trazê-la em outra oportunidade. Obrigada, Rômulo, obrigada à TV Master, especialmente aos espectadores de Campina Grande, né? Quero mandar um abraço. Quem tiver dúvida, realmente é um assunto bem palpitante e que mexe muito no bolso da gente, né?
Ainda mais com essa explosão aí do mercado imobiliário. Então, é interessante tanto para quem está investindo em imóvel, como para quem está adquirindo seu imóvel. Eu acho interessante sempre você ter uma consultoria jurídica para que você seja devidamente informado sobre os seus direitos e você possa economizar. Meu telefone é o 3225-8010. E o seu e-mail? Meu e-mail é Miriam, MYRIAM de Maria no final, @mousalasadvogados.adv.br. Muito obrigado, doutora Miriam. Obrigada, Romulo. Não saia daí, fique agora com o Master Imóveis Shopping, as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis, trazendo lançamentos, imóveis prontos e tudo que o mercado imobiliário paraibano tem para realizar o sonho da casa própria. Muito obrigado pela sua audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Obrigado, doutora.